paz do Senhor, crianças. Que bom poder estar mais um dia com vocês, aprendendo a palavra do Senhor. Louvo a Deus que o Senhor preparou mais um domingo para estar aprendendo da sua palavra. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que está nos assistindo nesta manhã. Hoje vamos aprender mais um dia da palavra do Senhor. Mas antes de falar qual é a nossa lição de hoje, vamos fazer a oração para que o Senhor venha abençoar o nosso ensino nesta manhã, tá bom? Ore aqui com a tia Jaine. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos deu para estarmos aprendendo da Tua palavra. Peço, meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro com cada, meu Pai, criança que está ouvindo, cada adulto que está ouvindo essa mensagem nesta manhã. Senhor, fica conosco, administra esta aula, Senhor, nos ensina que o nosso coração está aberto para receber de Ti o Teu ensinamento. Amém. Glória a Deus. Hoje, como a tia falou, é a lição 7. E a lição 7 vai falar sobre o amigo medroso. Vou perguntar para vocês, quem de vocês aí tem medo? Do que vocês têm medo? Pensa aí e me fala. Tá pensando? Fala aí pra tia Jaine, do que vocês têm medo? Medo de barata? É? Medo de altura? Do que vocês mais têm medo? Ah, mas vocês vão ficar sabendo de uma coisa hoje, viu? Uma coisa bem importante que o Papai do Céu vai nos falar hoje. A respeito desse medo. O Papai do Céu fala para nós hoje que não precisamos ter medo. Se estarmos com Ele, não precisa ter medo. Olha aqui, ó, a resposta dele. O Papai do Céu nos guarda e não precisamos ter medo. Vamos ver o que vamos falar hoje? Quem será que é esse amigo medroso? Gideão. É, Gideão. Vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos ensina nesta manhã. A tia às vezes vai estar olhando para baixo porque a tia está com as anotações dela aqui na mão, tá bom? Então, ó, com o Papai do Céu nos guardando, não precisamos ter medo. Foi isso que Gideão aprendeu. Então, Gideão aprendeu que se o Papai do Céu, o nosso Deus, estiver conosco, a gente não precisa ter medo. Então, nós vamos aprender hoje sobre Gideão. Repete aí com a tia Jaine. Gideão. De novo? Gideão. Muito bem. Isso aí. Então, ó, depois, a história se começa assim, depois que Josué morreu, o povo de Israel começou a se afastar de Deus. Olha só, crianças, eles não faziam mais nada que agradava a Deus. Eles só estavam fazendo aquilo que estava desagradando a Deus. E Deus foi ficando triste. Vocês acreditam nisso? Deus ficou triste. Aí olha só o que Deus permitiu que acontecesse com o povo de Israel, porque eles desobedeceram a Deus. Deus permitiu que os inimigos de Israel atacassem. Quem eram os inimigos de Israel? Os medianitas. Atacasse o povo de Israel. Colocou fogo em tudo, nas casas, colocou fogo em tudo que eles tinham, nas tendas, porque eles moravam em o quê? Em tendas, né? Naquela época não era casa igual a nossa, era as tendas. Então Deus permitiu que os inimigos vizinhos colocassem fogo na casa deles. Mas o que aconteceu? Não colocaram fogo na casa de Gideão, na tenda de Gideão, né? Porque Gideão, ele estava na colheita, colocaram fogo nas colheitas deles, nas plantações, tudo. Mas na plantação de Gideão, eles não colocaram, porque Gideão estava bem afastadinho. Gideão pensou, se eu ficar bem aqui afastadinho, os medianitas não vão me ver. Não vão me ver e não vão estragar com os meus trigos, com a minha colheita. E ele estava lá malhando o trigo, né? Estava quebrando o trigo. Aonde? No lugar que não era próprio para isso. Eles estavam no lugar aonde amassava as uvas, fazia os vinhos. Então ele estava escondidinho ali, malhando o trigo para ficar bem afastadinho ali. E os medianitas não pegar ele. Mas será que ele estava escondido só dos medianitas? Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Gideão se escondeu dos medianitas, mas não se escondeu do nosso Deus. Nosso Deus estava bem de olho, lá de cima, olhando para Gideão. Aí o nosso Deus viu que Gideão estava ali sozinho, enviou os anjos, falou assim, olha, anjos, vai até Gideão
e fala para que ele venha liderar o povo de Israel. Mas Gideão ficou com muito medo, falou, não, eu não vou, eu tenho medo. Mas aí, olha o que aconteceu com Gideão. Ele falou assim, ó, ele fez prova de Deus. Ele falou assim, ó, eu vou colocar esse pedacinho de algodão aqui de lã no chão. Se amanhã, quando eu acordar, e esse pedacinho de lã que eu coloquei no chão estiver seco, ou estiver molhado, e a terra estiver seca, eu sei que Deus está falando comigo. Gideão dormiu, acordou, quando de repente ele olhou para o chão, o pedaço de lã estava todo molhado do orvalho, cheio de água, e o chão estava todo seco. Mas ele ainda estava com medo. Ele fez mais uma prova com Deus. Falou assim, olha Deus, olha meu papai do céu, se amanhã, quando eu acordar, e o chão estiver todo molhado, e esse pedaço de lã que eu vou colocar aqui no chão estiver seco, eu sei que o Senhor está falando comigo. E foi o que Gideão fez. Acordou de manhã e foi lá olhar, quando de repente, para surpresa de Gideão, olha o que aconteceu, crianças? O que aconteceu? Isso mesmo, o chão estava todo molhado e o pedaço de lã estava sequinho. E o que aconteceu? Gideão acreditou que foi Deus que falou com ele. Então, nos dias de hoje acontece isso. Muitas vezes, o Senhor fala conosco e nós não acreditamos. O Senhor fala, vai, e nós ficamos. O Senhor fala, vai, e nós ficamos. Então, o Senhor mostrou para Gideão que era ele que estava falando com Gideão. Gideão fez prova com Deus e Deus mostrou que estava falando. E nos dias de hoje acontece isso. Deus está falando conosco e a gente está duvidando. Então, quando o Senhor falar conosco, a gente tem que ouvir a voz de Deus. E Gideão ouviu a voz do Senhor e foi liderar o povo de Israel. Aí o Senhor falou para ele, olha, junta todos os homens aí para vocês ir guerrear contra o povo inimigo, que é os medianitas. Gideão, crianças, olha o que ele fez. Ele juntou 32 mil homens, muito homens, para guerrear com o povo vizinho, com os medianitas. Mas Deus não deixou que os 32 mil homens acompanhassem Gideão. Sabe o que ele fez? Só deixou 300. Deixou só 300 homens para ajudar Gideão. Gideão olhou e falou assim, Senhor, só 300 homens, como que eu vou ganhar essa guerra? O povo vizinho tem muitos homens, o exército deles são grandes, e o meu só com 300 homens. Mas o que Deus queria mostrar para Gideão? Deus queria mostrar para Gideão que quem faz o milagre é Deus. Gideão ainda estava com medo, mas Deus quis mostrar para ele que quem é que opera o milagre é ele. Né? É o nosso Deus. Quando Deus fala, ele cumpre, ele está no caminho, ele está na frente. É o que o Senhor está nos ensinando nesta manhã. Que se Deus falou para Gideão ir com os 300, que Deus ia dar vitória para ele. Gideão, olha o que aconteceu aqui, ó. Estava com medo. Ele não sabia como Deus ia ajudar ele a vencer aquele povo. Ele estava ainda com medo. Havia muitos medianitas contra apenas 300, né? E ele se preocupou muito. Aí ele perdeu sono de noite, porque no outro dia ele ia guerrear, ele estava dormindo assim, ficou acordado, o que eu vou fazer, só com 300 homens, os medianitas são muitos homens, o que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor permitiu que ele ouvisse 2 soldados conversando. Ele ouviu 2 soldados falando assim, olha, eu tive um sonho esquisito hoje. Aí ele falou assim, olha, um deles falou assim, eu sonhei que um pão rolou na barraca e destruiu. Aí o outro falou assim, eu sonhei com a espada de Gideão. E Gideão só escutando o que eles estavam falando. Mas Deus fez Gideão entender que Deus ia ajudar Gideão. E Gideão ficou o quê? Seguro do que ele ouviu. E foi lá e falou para os soldados de manhã, olha, nós vamos invadir o exército inimigo à noite. Preste muito bem o que eu vou falar, nós vamos invadir ele à noite. Então, vocês façam tudo o que eu disser. Vamos cercar todinho o povo inimigo enquanto que eles dormem. Pegam aí uma tocha,
pegam aí a trombeta e os jarros. Quando eu der o sinal para vocês, vocês façam o que eu der o sinal. E eles cercaram aquele povo inimigo. Quando Gideão deu o sinal para eles, eles começaram a soprar a trombeta, tocar. Os povos ficaram todos atrapalhados, assustados, não sabia para onde ir. Quando de repente eles viram aquelas tochas de fogo, olha aqui, as tochas de fogo na mão deles, né? E eles ficaram todo apavorados e começaram a correr. E eles fugiram de medo. E foi aí que o exército de Israel venceu os medianitas. Venceu de uma forma que Deus preparou. Não foi da forma que Gideão quis, mas foi da forma que Deus preparou. E é assim que Deus faz. Deus faz isso conosco. Ele faz a gente vencer da maneira dele, não da nossa. Que nesta manhã nós vamos aprender a obedecer a ordem de Deus. Obedecer o que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Tá bom? Espero que vocês entenderam que nós devemos obedecer à palavra do Senhor. Não devemos ter medo. Gideão ficou com medo, mas quando ele creu que Deus estava falando com ele, ele foi e o exército venceu. Mas venceu da maneira que o Senhor quis, tá bom? Que esse ensinamento desta manhã venha falar ao coração de vocês, tá? O que nós ensinamos? Que a trombeta é o quê? É a palavra de Deus. Quando eles tocaram a trombeta, o povo inimigo se assustaram. O Senhor nesta manhã fala pra gente tocar, falar do amor dele. Falar do amor dele pro papai, pra mamãe, pro titio, pra titia, pros amiguinhos. Então nós temos que tocar a nossa trombeta para falar do amor do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, abençoe a sua semana. E espero ver vocês domingo que vem, tá? Com a tia Alice, tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, beijo. Vamos adorar a Deus, criançada, hoje com o hino da ofertinha, tá bom? Vamos louvar com a tia Leonice, vamos? Tilim, tim, tim, tilim, tim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Tilim, tim, tim, tilim, tim, tim. Eu quero um coração igual o da viuvinha. Tilim, tim, tim, tilim, tim, tim. Oferta vai caindo dentro da caixinha. Tilim, tim, tim, tilim, tim, tim. Eu quero um coração igual o da viuvinha. Jesus sagrada, da boquetinha, da criançada, fazendo assim, tirim-dim-dim, 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 tirim-dim-dim. Oferta vai cair dentro da caixinha, tirim-dim-dim.